Muitas pessoas vivem a dizer que acreditam na palavra de Deus, vivem a dizer que ela é verdadeira e que ela é a verdade. No entanto, você vê que quando chega o momento de praticar, quando chega a hora do vamos ver, de fazer aquilo que tem que ser feito, a pessoa não faz. A pessoa não obedece aquilo que está escrito, ela não pratica aquilo que está escrito. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: essa pessoa realmente acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Ela realmente acredita? Porque se você acredita em algo, você confia naquilo. Ou melhor, se você acredita que algo é verdadeiro, você confia naquilo. E porque você confia, você faz o quê? Você obedece. Por exemplo, se você acredita numa fonte que te deu uma informação, o que você vai fazer? Você vai dar crédito àquelas palavras. Agora, se você não acredita naquela fonte, naquela pessoa que deu uma notícia, que deu uma informação para você, o que você vai fazer? Você não vai dar crédito nenhum. Por exemplo, alguém diz assim que vai cair fogo nessa cidade para todo mundo sair da cidade. Se essa pessoa é uma pessoa que você confia, o que você vai fazer? Você vai sair, ainda que ninguém saia. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa que você confia. Mas agora, quando não é, você não vai dar mínimo. E a mesma coisa com relação à palavra de Deus. A pessoa diz que crê que a palavra de Deus é verdadeira, só que chega na hora de obedecer, ela não obedece. Essa pessoa realmente crê que a palavra é verdadeira? Ela realmente crê? A sua atitude, seu comportamento está deixando isso claro, né? Está deixando claro que ela não crê que a palavra de Deus é verdadeira. Porque se ela cresce, o mínimo que ela faria era o que? Era obedecer. Quando eu acredito em algo, quando eu creio em algo, eu obedeço aquilo. É isso que a pessoa faz quando ela acredita em algo. Quando ela confia naquilo, confia na veracidade daquilo, ela obedece. Ela segue aquilo. Agora, quando não, ela não tem coragem de obedecer. Porque ela não tem certeza se aquilo é verdade ou não. Ela tem essas dúvidas ainda. Mas é como sempre falamos, né? Existem duas formas de saber que a palavra de Deus é verdade: por aquilo que se ouve ou por aquilo que se vê. Porque, por exemplo, a pessoa ouve, não obedece. Então, o que vai acontecer? Ela vai colher as consequências da sua desobediência. E ali, através dessas consequências, ela vai ver que aquela palavra era verdadeira. Ou não, porque tem pessoas que, apesar da sua desobediência, elas continuam não crendo na palavra. E vão se tornando cada vez mais incrédulas. Porque se pegarmos, por exemplo, o caso de Adão e Eva, Deus falou assim, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que eles foram lá e comeram. Né? Quer dizer, ouvir para eles não foi suficiente. Eles não creram que aquela palavra era verdadeira. Então o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Né? Claro, porque veio também a palavra do diabo. Assim como vem a palavra de Deus, também vem a palavra do diabo. Tem a palavra de Deus lá, certo? Mas também tem a palavra do diabo. Deus, ele fala, mas o diabo também fala. Então Deus falou com Adão e Eva, mas o diabo também falou com Adão e Eva. E o diabo fala conosco também. Assim como Deus fala, o diabo fala. Mas aí nós precisamos escolher em qual palavra nós vamos acreditar. Na palavra de Deus ou na palavra do diabo. E se vê que coisa triste, né? Há mais pessoas acreditando na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Há mais pessoas confiando na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Há mais pessoas crendo na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Elas creem que a palavra do diabo é verdadeira. Por quê? Porque obedecem ao diabo. Quando que uma pessoa obedece ao diabo? Quando ela desobedece a Deus. Então você vê a maioria das pessoas creem mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Para a maioria das pessoas, a palavra do diabo é verdadeira. E a palavra de Deus é mentirosa. É isso que tem acontecido com a maioria.
É claro, o diabo instiga a pessoa em desobedecer. Mas aí vem as consequências daquela escolha. Como aconteceu com Adão e Eva, veio a consequência. E o que se espera depois disso? Que agora sim, quem sabe a pessoa não crê na palavra de Deus. Mas aí o que acontece com a maioria? A pessoa continua ali desobedecendo, mesmo depois mesmo depois de tudo que viu, mesmo depois de tudo que viveu, ela continua desobedecendo. Quer dizer, as consequências ruins que ela teve não foi suficiente para ela crer que a palavra de Deus é verdadeira. Não foi suficiente, porque ela continua não crendo. Ela continua acreditando mais nas palavras do diabo do que nas palavras de Deus. Você sabe o que é a pessoa acreditar no pai da mentira? Você sabe o que é a pessoa acreditar no mestre do engano? Você sabe o que é isso? É como você acreditar em um golpista. O que vai acontecer com você? Você com certeza vai se dar mal. Mas às vezes a pessoa pensa que não é bem assim. Pensa que as coisas não funcionam assim. Aí que o diabo gosta. Porque é aí que ele engana mesmo, é aí que ele ilude mesmo, quando a pessoa começa a achar que não é bem assim, que não funciona assim, que não pode ser tão radical assim. É aí que o diabo gosta. Porque aí ele engana para valer. Só existe uma palavra verdadeira. E essa palavra é a palavra de Deus. Como falamos e repetimos, nós vamos descobrir isso de duas formas. Ou ouvindo e obedecendo, ou desobedecendo, ainda que ouça. Nós vamos descobrir que essa palavra é verdadeira. E diga-se, tem pessoas agora no inferno, enxergando que a palavra de Deus era verdadeira. Porque ela não acreditava em nada disso. Porque ela não dava a mínima para nada disso, mas agora ela vê. E entrou naquilo que foi falado. Ou vai ver por aquilo que ouve, ou vai ver por aquilo que vê. E não é pior ver. Não é pior. Precisa esperar chegar no inferno para poder crer. Precisa. Precisa isso. Às vezes a pessoa não entende o que é isso, né? A pessoa está lá condenada a um lugar de tormento eterno que ela nunca mais vai poder sair. Mas infelizmente é assim que muitos têm escolhido acreditar na palavra de Deus. Naquele momento que não tem mais opções. Naquele momento em que eles estão vendo ali o tormento. Sendo que a palavra estava ali o tempo todo, avisando, alertando, mostrando. E a pessoa preferiu ignorar tudo isso. A pergunta é: em qual palavra você tem acreditado? Na palavra de Deus ou na palavra do diabo? Qual palavra tem sido a verdade para você? Que tenta imaginar a pessoa fazer da palavra do pai da mentira a verdade para ela. Essa pessoa vai ser extremamente enganada. Porque olha em quem ela está acreditando. Olhe para suas atitudes, olhe para o seu comportamento, olhe para você e veja qual palavra tem sido verdade para você. Veja isso agora. Veja o que você tem feito, veja o que você tem praticado, porque isso revela a palavra que tem sido verdade para você. Isso mostra o que tem sido verdade. E vai um detalhe aqui. Não é porque eu não creio que a palavra de Deus seja verdade que ela vai deixar de ser verdade. Não, ela não vai deixar de ser verdade. Ela vai continuar sendo verdade, eu crendo ou não. Isso eu não posso mudar. Isso eu não posso mudar. Ela vai continuar sendo verdade, como falamos e repetimos. Ou eu vou crer por aquilo que eu estou ouvindo, ou eu vou crer por aquilo que eu ver. Mas quando ver, não adianta mais crer, porque, como falamos certa vez,
Se vê, já não é mais fé. A fé é a certeza de algo que não se vê. Se essa pessoa já está vendo, então não é mais fé. A fé é para esse lugar aqui, onde nós não estamos vendo. Se cremos aqui, temos a garantia de vida eterna. Caso contrário, já era. Então, em quais palavras você tem acreditado? Na palavra de Deus ou na palavra do diabo? É só observar qual palavra você tem obedecido. É só observar a forma como você tem vivido. É só observar a forma como você tem se comportado. Se você observa e se percebe que tem algo errado, e percebe que não tem obedecido a Deus, que você tem feito de palavras mentirosas, palavras verdadeiras, que não são palavras de Deus, são palavras do mal. Hoje você tem uma chance de mudar isso. Hoje você tem uma chance de reverter essa situação. Então fale com Deus agora se você quer isso. Se você reconhece que não tem dado ouvidos à voz de Deus, que não tem obedecido às suas palavras. Porque as consequências das escolhas erradas, elas nos fazem ver que a palavra de Deus é verdadeira, mas se nem mesmo as consequências nos fazem ver, o que vai nos fazer ver? Então a pessoa às vezes precisa morrer e descer para poder enxergar isso. Essa não é a vontade de Deus para ninguém. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode fazer além de falar, além de dar chance, além de dar oportunidade? Ele não pode fazer nada. Então, se você enxerga esse problema e você quer mudar isso, fale com Deus agora. Fale com Ele, você que enxerga que você está errado, errada. Que você não tem dado ouvidos à sua voz, à sua palavra. Faz a sua oração nesse momento onde você está. Fale com Deus. E tome uma decisão de, a partir de hoje, dar ouvidos à voz de Deus. Crer naquilo que é verdadeiro, crer naquele que é verdadeiro, confiar em palavras verdadeiras, não em palavras vãs. Porque se eu acredito na mentira, eu vou ser enganado. Não tem como você obedecer a palavra do diabo e você ter um final feliz. Não tem como. Não tem como. As pessoas que não seguem a palavra de Deus, essas pessoas estão perdidas. Estão perdidas. Aqui a pessoa acha que não custa nada. Aqui a pessoa acha que não vai fazer diferença. Mas depois que ela se vê, desculpe falar, no inferno, ela vê a desgraça que ela mesma causou para si. Então não tem como você confiar em palavras mentirosas e as coisas darem certo, e as coisas funcionarem. Não tem como. Por isso, que só existe uma palavra que nós devemos obedecer, que é a palavra de Deus. Porque essas palavras, elas são verdadeiras. E se nós obedecemos ela, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Se obedecermos. Agora, se não obedecermos, nós também vamos ver isso. Mas aí vamos ver isso através do sofrimento. Através da dor. Que é muito pior. Então é melhor obedecer. É melhor obedecer. É melhor se sujeitar. É melhor se curvar. É melhor se inclinar. É melhor. Porque eu creio que ninguém gosta de sofrer. Mas não basta não gostar de sofrer, porque tem muita gente sofrendo mesmo sem gostar. O que precisa fazer é obedecer, é crer. Crer é obedecer, para que se possa ver o quanto essa palavra é verdadeira. Se eu obedeço essa palavra, eu vejo essa palavra se cumprindo na minha vida. Eu vejo o quanto ela é verdadeira através do seu cumprimento na minha vida. Então, o conselho é obedeça a palavra de Deus e você vai ver que ela é verdade. Agora, se você não obedece, você também vai ver que ela é verdade. Mas você vai ver que ela é verdade não tendo
feito parte daquilo que ela estava propondo a si. Então é melhor, é mais inteligente, é mais sábio, é mais sensato obedecer, poder desfrutar dos benefícios da obediência do que não obedecer e sofrer as consequências da desobediência.